Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos bater um papo aqui sobre a portaria número 2 de 6 de novembro de 2023, que é uma portaria conjunta, como todo mundo já está sabendo, já foi falado aí em diversos canais do YouTube, que em síntese regulamenta ou explica melhor o que ficou meio difícil de entender lá no decreto 11.615, que é a relação das pessoas com as armas, principalmente as armas de porte e portáteis, e aí divide-se e aí explica melhor o que seriam armas de porte de calibre restrito e permitido e armas portáteis de calibre restrito e permitido, inclusive de alma lisa e alma raiada. Pois bem, no fim das contas eu vou fazer um resumo aqui bem sucinto, até porque todo mundo já falou sobre isso e eu não trago muita novidade sobre a portaria, mas sobre um ponto que eu acho que é interessante, que não foi dito aqui, mas com certeza, como diz lá no meu interior, né, vai ser onde o chicote vai estalar na próxima portaria, eu imagino, ou em uma das próximas. Em síntese é o seguinte, essa portaria número 6, pessoal, me desculpem aqueles efeitos de botar na tela, acompanha aí, bota aí no Google, acompanha aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês clicam e vão acompanhando. Em síntese, o negócio é o seguinte, essa portaria conjunta regulamenta os artigos 11 e 12 do decreto 11.615, que são os que falam sobre essas armas que eu já disse, o que é arma de porte, portátil, de alma lisa e raiada, e o que é restrito e permitido. Pois bem, pulando lá para o artigo 3º dessa segunda portaria, ele diz o que é a arma de fogo de porte, de uso permitido, está no anexo A, de uso restrito, está no anexo B, e assim vai. Armas portáteis, e ele explica melhor que são as longas, de alma raiada, de uso permitido, está no anexo C, de uso restrito, está no anexo D, armas portáteis de alma lisa, as espingardas, de repetição, tiro simples, está no anexo E, e de uso restrito, está no anexo F. E aí todo mundo já sabe que pegou desde o 17 HMR, se tiver alguma arma desse tipo semiautomática, eu não conheço, sinceramente, as que eu vejo são de ferrolho, e aí passaria como permitido, mas pega desde o 17 HMR, se tiver esse tipo de arma, passando pela 7022 da CBC, que todo mundo já está sabendo, e vai-se embora e pega tudo, né? O que for semiautomático está restrito agora. E ele faz uma lista gigantesca aqui de cartuchos, né? Todos esses aqui são calibres e cartuchos que ele coloca aqui como de uso permitido, que é logo o anexo A. Nesse primeiro aqui, a única novidade é que resolveu-se a celeuma do revólver calibre 38, que passou, tá aqui, ó, até marcado aqui que eu botei, voltou a ficar permitido, juntamente com a pistola 30 Luger, que ninguém sabe, até GA já lá nos Estados Unidos disse que é difícil me encontrar esse calibre. Sinceramente, eu nunca compraria, preferiria ficar realmente nesse 380 aqui, que é o que já tem, né? Então, a novidade do anexo A das armas de calibre permitido é o 38, que voltou a ser permitido, ficou restrito um tempo e voltou aqui. Refizeram as contas, né, de energia, a física deu uma envergada para se adequar aqui à legislação de armas do Brasil, né, e reaferiram a energia do 38. Pois bem, vai aqui no anexo B, são as armas de calibre restrito, de porte, ou seja, são as armas curtas de calibre restrito. E vai aqui um montão, o 38 automático, que inclusive eu fiz um short um dia desse aí, algum inscrito perguntou, e não é tudo 38 não,
O special é o de revólver, o automático é o de pistola. O de pistola, entra com 419 joules, já entra aí como restrito, porque passou dos 407, que era o limite, né? O 45 e por aí vai. O anexo C são as armas portáteis longas, né? De alma raiada, entretanto de repetição. Como eu já mostrei, aquela carabina Puma Lever Action, né? É uma arma de repetição porque você tem que repetir toda vez aquela manobra, aquele movimento para que entre uma nova munição na câmara. Então, nesse sentido aqui, tem vários calibres, né? E por aí vai, inclusive o 357 Magnum. Se ela está no revólver ou naquela pistola Conan, então ela entraria como restrita. Mas se for para uma arma de repetição, entra como permitido. Para aqui no 223 Hamilton, nunca vi uma arma dessa aqui. Pode ser até que tenha, mas nunca vi, né? E aí vem as armas portáteis de repetição de uso restrito. São os ferrolhos, os rifles de ferrolho ou mesmo de alavanca, né? Então você tem aqui, mesmo que seja de repetição, o 5.56 está restrito. Deixa eu ver se o 308 está aqui. 307. 308 Winchester está restrito. E aí, mais uma vez, armas de uso restrito dá para se ter? Dá sim, basta ser CAC nível 3 ou das forças policiais. Pois bem, e lá vem aqui uma lista gigantesca de armas longas de calibre restrito. Tá aí, eu vou deixar o link na descrição para acompanhar. Das espingardas de alma lisa, né, praticamente todas estão aqui como permitidas. Da 12, aquela do buraco, do cano mais grosso, da 12 para baixo, ou seja, mais fina, né, de calibre mais fino, todas estão permitidas. Então não há problema aí. Mas tem um problema que não está dito aqui nessa portaria e com certeza vai ser, de fato, um problema, como era o caso da 7022, né, do 22 no 22LR na carabina 7022. Estava todo mundo em dúvida disso porque o decreto não falava, né? E aí vem outro problema. Como o decreto não falava e agora classificou como restrita, tem aquela velha história da recarga de munição, que também o decreto foi omisso. E por tabela todo mundo disse, não, assim não proibiu, então é permitido. Inclusive eu cansei de dizer, ora, mas se é uma atividade inerente ao tiro, né, a recarga, se é uma atividade que já estava permitida antes, se não houve nenhuma restrição explícita, não houve nenhuma proibição explícita, então não haveria motivo para que isso fosse restrito. O que aconteceu no artigo 35, parágrafo 5º, é autorizar o uso pelos órgãos de segurança pública para treinamento, o que era uma questão que era duvidosa, não se podia antes. Eu vou ler aqui, ó. Acompanha aí no decreto 11.615, artigo 34, parágrafo 5º. Todo mundo já sabe isso de cor, mas acompanha aí. A autorização para recarga de munição, de acordo com a regulamentação e procedimentos estabelecidos pelo Comando do Exército, poderá ser realizada por órgãos de segurança pública para fins de treinamento e por entidades de tiro esportivo. Pois bem, pessoal, do jeito que eles fizeram essa regulamentação dessa portaria segunda aqui, de forma restritiva, inclusive incluindo o 22LR na carabina semiautomática como restrito, eu acho que há alta probabilidade, muito, muito grande, de que essa interpretação desse parágrafo 5º sobre recarga seja de forma restritiva também. E o que é que isso quer dizer? Que se não foi explicitamente autorizado, então é proibido, não seria permitido. Isso vai gerar um problema absurdo, porque vai inviabilizar. Se faltava aquela... Porque o prego já foi batido.
na tampa do caixão, né? A gente está lá espremido no caixão tentando abrir a tampa, né? Inclusive com o PL 3723. Está todo mundo no sufoco e com justo motivo, inclusive eu acho que é um bom momento, depois a gente vai falar sobre o PL 3723, de pressionar os senadores e colocar isso na roda, queimar esse cartucho, mesmo que seja perdido, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Pois bem, voltando. A questão é a seguinte: se o 22LR, que é um calibre sem futuro, excelente, que só serve para matar rato e atirar em latinha, foi colocado, restrito por conta de uma carabina semiautomática que só pega 10 tiros de 22, seguindo essa linha de interpretação mais restritiva, enorme possibilidade de que a atividade de recarga seja restrita porque não foi simplesmente e explicitamente autorizada. E por que eu digo isso? Porque a regra para acesso a armas e munições do Brasil é a proibição, não é a permissão. Aqui é proibido, salvo para, né, situações excepcionais, como risco de vida, para o esporte, para a segurança pública e por aí vai. Então, por tabela, o acesso a equipamentos que faz recarga de munição também é proibido, salvo para quem ficou explicitamente autorizado. Órgãos de segurança pública para fins de treinamento e por entidades de tiro desportivo, que são os clubes e as escolas de tiro. Normalmente se confundem. Os clubes e as escolas de tiro. E o CAC? Não, eu não li aqui não está nessa lista não. Ah, mas você está dando ideia. Pessoal, pelo amor de Deus, não vai ser uma pessoa falando que está dando ideia, porque vocês estão vendo que eles tiraram até o 22, quanto mais as máquinas de recarga. E mais ainda, há outro indício fortíssimo. E sabe qual é? Os insumos que não estão sendo autorizados à compra pelos CACs. Não foi explicitado que máquinas de recarga a recarga poderia ser feita pelos CACs. Não são autorizadas as vendas de insumos e a venda de máquina de recarga e equipamentos de recarga não está sendo deferido, porque não foi autorizado aqui no 11.615. Então, pessoal, eu sei que é um vídeo alarmista, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas é só ligar os pontos que a gente vai concluir isso, né? Vai concluir isso. Então, pessoal, eu queria falar com vocês sobre essa situação das máquinas de recarga. Sinceramente, eu pensava que não, mas diante dessa portaria, eu acredito que a gente vai ter problema para adquirir insumos para recarga. E provavelmente quem não tem máquina vai ser aquela velha história, né? Quem tem, quem não tem, acabou-se. Né? Quem não tem máquina, eu apostaria hoje que não terá acesso a máquinas, talvez lá no nível 3, né? Que é onde se tem acesso às coisas restritas. Talvez quem chegar ao nível 3, talvez consiga, mas de outro turno, eu imagino que não vai conseguir, não. E aí as máquinas vai com os insumos, né, provavelmente, e os DAIs para recarga, né? Então, se não vai ter... Porque antes você podia comprar os DAIs e recarregar na casa de alguém que tivesse máquina, não tinha problema nenhum. Hoje você provavelmente não vai ter acesso aos insumos, como já não está tendo, e tampouco aos DAIs, menos ainda a máquina. Era isso que eu queria falar sobre essa portaria, o que todo mundo não está dizendo, né? Infelizmente eu sei que é uma situação alarmista, mas é o que aparentemente se apresenta. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe, passe em nossa lojinha armariabr.com, link na descrição. Um abraço, tchau!